Olá, pessoal! Aqui é a professora Maridalva, professora de matemática, e você, aluno da primeira série, vai fazer aí uma live de revisão do estudo dos sinais das funções quadráticas. Isso aqui é muito importante, é um pré-requisito para que você possa usar depois na resolução de inequação. Então, é aquela live que você deve deixar guardadinha aí. Opa, na hora de resolver a inequação, fiquei com dúvida, vou retomar e dar uma olhadinha no estudo dos sinais, tá certo? Olha só, quando a gente fala do estudo de sinais de uma função quadrática, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que f de x é a mesma coisa que y. Então, em função de um domínio, eu tenho sempre uma imagem. Para fazer o estudo dos sinais, a primeira coisa é encontrar as raízes ou zero da função. Então, eu vou primeiro encontrar as raízes ou zeros da função, tá certo? Lembrar que em função de um x eu tenho sempre um y, tranquilo? Aí o seguinte, eu tenho que lembrar desse detalhezinho aqui, acompanhe comigo, ó. Quando o coeficiente a da função quadrática ele for positivo, a concavidade do gráfico é para cima, tá certo? Se o meu delta for maior do que zero, número positivo, significa que ele corta o gráfico em dois pontos que são as raízes, x1 e x2. Se o meu delta for zero, ele vai encostar no eixo x num ponto só. E se o meu delta não for zero, se o meu delta não for zero e nem positivo, então ele é negativo e ele não encosta no eixo x. Já, se o meu coeficiente a for um número negativo, a concavidade do gráfico é voltada para baixo. As raízes, quando o delta é positivo, corta o eixo x em dois pontos. Quando o delta for zero, corta o eixo x num único ponto. E quando o delta for negativo, menor do que zero, não encosta no eixo x. O que tu vai gravar comigo? O seguinte, ó. Essa parte aqui, ó, nesse gráfico em que o a é positivo e o delta é maior que zero, que está entre o x1 e o x2, está abaixo do eixo x. Quer dizer que ele tem y negativo. Então, esse trechinho aqui é negativo. Depois do x2 e antes do x1 é positivo. Lembra, eixo x para cima fica mais, abaixo dele fica menos. Gravou isso, ó, para cima mais, para baixo do eixo horizontal menos. Para cima do eixo horizontal mais, para baixo do eixo horizontal menos. Gravou? Agora vamos lá. Eu vou fazer com vocês exercícios que você vai encontrar lá no teu livro de atividade, no teu volume 2, na página número 31. Faça comigo, presta atenção. Faça o estudo dos sinais das seguintes funções. Letra A, x ao quadrado mais 5x menos 6. Presta atenção no que eu falei antes para vocês. Se eu for fazer o estudo dos sinais, eu devo encontrar as raízes. Quando eu faço essa função igual a zero, para isso eu vou fazer o delta, tá certo? Que daí de cara eu já vou saber quantas vezes a minha função corta o eixo horizontal. Veja, o delta é b ao quadrado, b é o coeficiente do x, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Fiz isso. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes menos 6 dá mais 24, ou seja, o meu delta é 49. Delta positivo corta o gráfico em dois pontos, tá certo? Aí, ó, o valor do A é 1 positivo, significa que a boquinha é para cima. Então, vamos em frente. Vou resolver as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, tá certo? Então, vou trocar o B, ó, menos o B, que é 5, mais ou menos raiz de 49, que é 7, para dividir por 2 vezes 1, que é 2. Vou encontrar, ó, menos 5 mais 7 dá 2, dividido por 2 deu 1. Menos 5 com menos 7 dá menos 12, dividido por 2 deu menos 6. Vamos lá. O gráfico tem a boquinha para cima e o delta um valor positivo. Então, o gráfico da minha função é algo assim, desse jeitinho. Esses dois pontos aqui, veja aqui comigo, ó. Antes desse ponto tá para cima positivo, depois desse ponto tá para cima positivo, esse meinho tá para baixo, ele é negativo, menor do que zero, então. Observa, aqui é o primeiro em ordem crescente, é o menos 6 e 1. Os dois pontos que eu tenho em cima desse eixo x são as raízes da minha função, certo? Agora vamos imaginar assim comigo, ó. O y é o gráfico,
essa linha azul que eu fiz aqui para vocês, que é a minha função, meu f de x, certo? Quando o x estiver antes do menos 6 ou depois do 1, o meu y está para cima do eixo horizontal. Então, o meu y é maior do que 0. Acompanha, ó. O y é maior que 0 se o x for menor do que menos 6 ou se o x for maior que 1. Agora, o meu y vai dar 0, a minha função dá 0, quando for exatamente nesses dois pontinhos aqui, ou seja, nas raízes. Quando o x for menos 6 ou quando o x for 1, certo? O y dá 0 quando o x for menos 6 e quando o x for 1, tá certo? Nem eu, é e. Agora, quando o meu y for menor do que 0, o meu y é menor do que 0, certo? Sempre que tiver entre o menos 6 e o 1, o meu gráfico está para baixo da linha horizontal. Então, quer dizer que a minha função, meu y, é um número negativo, certo? Aí eu tenho x entre o menos 6 e 1. Gente, olha só. Se você escolher um x qualquer, por exemplo, depois do 1, eu vou escolher um x valendo 3. Se eu trocar o 3 aqui na função, fizer o f de 3, ó, 3 ao quadrado é 9, 5 vezes 3 é 15, 9 mais 15, 24. 24 tirando 6 deu 18. Viu como ficou positivo? Agora, se eu pegar um x entre o menos 6 e o mais 1, por exemplo, o 0, certo? 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, menos 6, ou seja, dá menos 6. Compreenderam? Já se você colocar o 6 ou 1, você vai ter o y valendo 0. Tranquilo, minha gente? Olha só, mais uma, letra B. Qual é a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção? Que o A é negativo. Se o A é negativo, a boquinha do gráfico é para baixo. Aí eu vou pensar no que eu falei lá no início para vocês. Olha só, primeiro eu vou encontrar as raízes. Então, eu vou lá e faço o meu delta. Aí eu vou trocar o B por 3, o A por menos 2, o C por 5, certo? Eu tenho 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes menos 2, mais 8, vezes 5, 40. Delta deu de novo 49. Vou encontrar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Vou lá, menos 3 mais 7, dividido por 2 vezes o A, portanto, por menos 4. Menos 3 mais 7 dá 2, certo? 2 dividido por menos 4. Opa, desculpa. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Muito bom. Menos 3 com menos 7 é menos 10. Dividido por menos 4 dá 10 quartos ou 5 meios. Vou lá, vou imaginar o desenho. Eu tenho duas raízes porque o delta é um valor positivo. Boquinha do gráfico para baixo porque o coeficiente A é negativo. Então, a carinha do meu gráfico é essa daqui, tá certo? Boquinha para baixo. Então, antes do primeiro valor, está para baixo, negativo. Depois do segundo valor, está para baixo, negativo. Entre os dois, fica lá em cima, é positivo. E lembre que o A é um número menor do que 0, por isso a concavidade é para baixo. Aí eu vou lá, vou colocar o menos 1 e os 5 meios. Menor, depois o maior, em ordem sempre. Ordem numérica, porque é uma reta numérica, tá certo? Aí, então, eu vou pensar. Como é que o meu y é negativo? O meu y é negativo se o x for menor que menos 1, porque é antes do menos 1, ou se o x for maior que 5 meios. Quando que o y dá 0? Se o x for menos 1 e o x for 5 meios, também dá 0. Quando que o y dá positivo? O desenho do gráfico ultrapassa o eixo das abscissas, o eixo x, e fica na parte positiva do eixo y, entre o menos 1 e os 5 meios. Então, ele fica maior do que 0 se o x for maior que menos 1 e menor do que 5 meios. Ok? Vamos lá, gente? Mais uma para a gente revisar bem esse assunto. No mesmo livro de atividade, eu vou fazer com vocês a letra D. Eu tenho essa função quadrática ali, ó. T de x igual a x ao quadrado mais 4. Eu vou encontrar o delta, mas na prática você poderia fazer x quadrado mais 4 igual a 0, x quadrado igual a menos 4, quer dizer que o x não pertenceria aos reais, porque raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Mas se eu fizer o delta dá menos 16. Veja, ó, quando o delta é um número menor do que 0, significa que eu não tenho
raízes reais. Não tem x1 e x2, certo? Ou seja, o desenho desse gráfico não encontra o eixo das abscissas, não corta o eixo das abscissas. Ele tem um valor mínimo, ou seja, concavidade é para cima, buraquinho para cima, e ele vai ficar assim, o A é positivo, boquinha para cima, sem encostar no eixo das abscissas. Quer dizer, gente, ó, que é tudo positivo sempre. Para qualquer valor que você escolher para o x, você vai ter um valor positivo. Olha como eu respondo isso, ó. O meu y é maior do que zero, olha esse sinal, ó. Para qualquer x pertencente aos reais. Qualquer valor que você escolher para o x, você vai encontrar um y positivo. Então, não esqueça, para estudar os sinais da função quadrática, você sempre faz em contas raízes, certo? Olha a concavidade, se a boquinha é para cima ou é para baixo, lembra, a linha reta que você fez é o eixo das abscissas, lembra, o que passa do eixo das abscissas para cima tem y positivo, abaixo das abscissas tem y negativo, ok? Tá aí, então, o estudo dos sinais das funções quadráticas. Galera, se cuidem, beijo bem grande da professora Maridalva. Até mais, tchau, tchau!